Mateus capítulo 11, versos 7 a 30. Mateus 11, 7 a 30. Quem não achou, diga misericórdia. Então todos acharam. Preste atenção. Ao partirem, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João, que fostes ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? Aqueles que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho diante de mim. Em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João Batista, mas o menor no reino do céu é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força, e os que se utilizam de força apoderam-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é esse o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Mas o que compararei a essa geração? É semelhante às crianças que, sentadas nas praças, gritam para os companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João, que não comia nem bebia, e dizem, é um endemoniado. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, é um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por suas obras. Então ele começou a denunciar as cidades onde se realizara a maior parte dos seus milagres, por não terem se arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se realizassem os milagres que em vós se realizaram, há muito tempo eles teriam se arrependido com roupas de saco e cinza. Por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, será elevada até o céu. E tu, Cafarnaum, será elevada até o céu? Até o inferno descerás. Se em Sodoma se realizassem os milagres em que ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Contudo, eu te digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Naquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e eruditos e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quisestes. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o meu Pai. E ninguém conhece o Pai. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Versos 28, 29 e 30. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Feche os seus olhos por um minuto e peça o Espírito Santo para ministrar no seu coração nessa manhã. Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe o que vai ser falado, que essa mensagem possa cair numa terra fértil no nosso coração e que sirva de uma pastoral, ó Pai, para a sociedade que está cansada. A sociedade é formada de homens, mulheres, e essa sociedade cansada reflete, ó Pai, nos ambientes de trabalho, no ambiente eclesiológico.
Por isso nós te pedimos, ó Pai, ensina-nos a descansar no Senhor. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Nessa narrativa que nós acabamos de ler, nessa porção, eu consigo encontrar aqui, talvez possa ter mais, mas eu encontro aqui 4 posturas típicas do que o Bill Churran, nesse livro, chama de positividade excessiva. O que leva a essa positividade excessiva? Esse texto nos aponta. O primeiro dela é a competitividade. Está nos versos 7, 8 e 11. 7, 8 e 11. Nós percebemos isso. Essa competitividade. Nós vivemos, tem um espírito de época. Quando eu falo espírito aqui, gente, não é demônio não, tá? Existem sim demônios, mas quando eu falar aqui espírito de época, é uma predisposição. A gente chama isso, é um recurso na língua alemã chamado espírito de época. Tem uma palavra alemã que eu não sei pronunciar, então não vou arriscar. É um espírito de época. Oi? Obrigado, irmão. É bom ter gente culta na plateia por causa disso. Então, é um espírito de época. Esse espírito de época, ele vem. E um espírito de época que nós temos hoje é esse excesso de competitividade. Nós precisamos ser competitivos o tempo todo. Só que nós precisamos ver o contexto dessa narrativa. Todo texto que a gente lê, ele precede de um contexto. Então nós temos que entender. Versículos atrás, se você ler aqui o Evangelho de Mateus, nós vamos entender e termos a notícia que o João Batista, aquele homem que vivia de um modo simples no deserto, ele comia esquisito e vestia esquisito. A dieta dele era gafanhoto e mel silvestre. E a roupa dele era uma roupa diferente dos seus pais. Então isso chamava a atenção. E esse homem que comia diferente, vestia diferente, ele tinha uma mensagem também diferente. Que ele veio falando sobre o arrependimento. O João veio para mostrar, visando a expansão do reinado de Deus. Falando da chegada de Jesus Cristo de Nazaré. Só que esse homem diferentão, ele foi preso por ordem de um homem, de um rei chamado Herodes Antipas. O Herodes Antipas manda prender o João para satisfazer a sua filha. A filha estava fazendo aniversário e você como pai e como mãe, alguns perguntam: filha, o que você quer de presente de aniversário? E o que essa moça pediu de presente para o pai? Eu quero a cabeça do João Batista. Que menininha esquisita. Pediu a cabeça do João Batista. Agora o João Batista se encontra preso na casa do rei, e eu imagino a confusão na mente do João. Porque olha só, o João sabia que o Messias tinha chegado. E o João esperava que com a chegada do Messias, com a vinda do Messias, as coisas fossem diferentes para o João. E talvez na sua luta interior, ele chega até mesmo a duvidar que Jesus seja o Messias. Tanto é que ele chama os discípulos e pede um favor para os discípulos. O João chama e fala assim: eu queria que vocês aproximassem de Jesus e perguntassem se de fato ele é o Messias prometido. Os discípulos obedeceram o João Batista e foram perguntar a Jesus. Só que quando a gente lê aqui, nós não percebemos que tem pessoas no entorno do que está acontecendo. E quando os discípulos vão perguntar para Jesus a mando de João Batista, a multidão ouve esse tipo de pergunta. E provavelmente a multidão falou: esse João Batista não é tão forte como a gente imaginava. Ele não é o cara. Ele é uma espécie de caniço agitado pelo vento. Porque nessa região aqui, tinha muitas plantações de cana.
vinha o vento e mexia. Então, está falando, mas esse João Batista aí está por fora. Por isso que Jesus faz algumas perguntas aqui no texto. São perguntas que mexem com as pessoas. Sempre as perguntas de Jesus mexem com o nosso interior. E Jesus pergunta, como diz o texto aí, vocês vieram para o deserto para verem algo fraco ou para ver gente que usa roupas finas? Roupa fina é lá no palácio. O deserto é lugar de gente fraca. Lugar de, entre aspas, gente forte são nos palácios. E Jesus continua. Ele vai falar assim, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que o João Batista. Uau! Já pensou? Jesus falando assim de você? Jesus, com isso, ele bagunça a escala de valores que tinham na cabeça daqueles e daquelas que pensavam o tempo todo quem é o maior. Quem é o maior? Existia uma competitividade, as pessoas, o maior é o João. Não, o maior é o Elias. Não, o maior é Herodes. Não, o maior é Jesus. E ficava essa briga para ver quem é o maior. Quem consegue ser mais obediente à lei? Olha aí, o que é isso? É o que esse cara aqui chama de competitividade intensiva e positiva. Isso cansa, gente. Você ficar competindo o tempo todo é cansativo. E por que é cansativo? Porque ao invés de extrair o melhor de mim, me leva a querer ser melhor do que os outros. O problema é que nem todos e todas temos a mesma capacidade. Então essa competitividade, ela cansa, ela mata. Porque sempre você está tendo que ser melhor do que o outro. E nem todo mundo tem as mesmas capacidades não, gente. Olha a sala de aula, você tem aí 5 ou 4 professores, não sei, você tem de biologia, de matemática, de história. Cada um tem a sua característica. Segunda postura típica dessa positividade excessiva é a violência. Está aí no versículo 12. João vai para o deserto, onde ele começou a pregar, mas o Herodes tomou esse lugar do João à força. O texto diz isso, ele usa essa expressão. O Herodes levou o João Batista para dentro do palácio. Ele cala o João Batista. Só que ele cala o João Batista de uma maneira violenta, usando o poder que ele exercia como rei sobre as pessoas lá no seu tempo. É tomado. Só que aqui tem um agravante, porque todo mundo que ganha visibilidade e poder mediante ao uso da força cansa. Mas por quê? Porque essa violência desperta um medo de que alguém roube de nós o que a gente roubou das outras pessoas. Aí a pessoa entra nesse estado de alerta, duvidando de todo mundo que aproxima. Próximo, olha, está querendo tomar meu lugar aqui no trabalho. Está querendo roubar minha esposa. Será que essa pessoa vai puxar meu tapete? Fica assim, pisando em cascas de ovos. Será que essa pessoa está querendo isso? Todo mundo então se torna uma ameaça para esse sujeito. Por causa dessa postura violenta. Terceira postura que nós vemos aqui no texto, típica dessa sociedade positivista, de positividade excessiva, é a inveja. Os versos 16 a 18 nos mostram isso aí. Jesus está aqui se referindo àqueles que querem ter a visibilidade que o João Batista tinha e não tiveram. Por isso que eles falam, eles queriam tocar para todo mundo dançar e as pessoas não dançam.
É isso que os versos tá querendo mostrar, os versos 16 a 18. Eles queriam aplausos. Mas quem estava sendo ouvido naquela época era o João Batista. E para tentar castigar aqueles que tinham inveja, eles começaram a dizer que o João Batista era um endemoniado. A inveja, não, ele não é esse cara que vocês pensam, isso aí é demônio, está endemoniado. E aqui a gente tem um princípio: o invejoso, ele nunca descansa, porque ele não vive a sua própria vida. E aí ele vai se desgastando. Aí eu tenho que ficar olhando no Instagram, o que o fulano postou, de que ele está falando, para onde que ele viajou, eu quero ir também. Nem cabe no orçamento, mas ele viajou. Olha, ele está usando o Lacoste, eu tenho que comprar. Fico o tempo todo policiando, competindo. Quando eu casei com a Dadá, ela tinha uma amiga. Não posso falar o nome, esse negócio está gravado. Mas ela tinha uma amiga que era... Essa mulher, ela queria ir lá em casa a semana toda para ver qual marca que era a geladeira, se a gente tinha sofá, o que a gente tinha. E tudo que a gente tinha, ela ia lá, corria, comprava igual, roupa igual, tal. Essa menina sofria tanto que ela ficava olhando o tempo todo. Que marca que está usando? O que vai fazer? Para onde vocês vão viajar? Aí antecipava. É o invejoso. Então, a positividade da inveja cansa, porque ela rouba a satisfação pelo que eu tenho e me leva a viver a vida do outro, desejando ter e ser aquilo que o outro tem e aquilo que o outro é. E aí eu me lembrei, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma música do Arnaldo Antunes. Eu não vou colocar a música, mas eu vou ler a poesia dele aqui. A música chama Invejoso, a música do Arnaldo Antunes. E olha a característica do invejoso. O carro do vizinho é muito mais possante. O carro do vizinho é muito mais possante. E aquela mulher dele é tão interessante. Por isso ele parece muito mais potente. Sua casa foi pintada recentemente. E quando encontra o seu colega de trabalho, só pensa em quanto deve ser o seu salário. Queria ter a secretária do patrão, mas sua conta bancária já chegou no chão. Na hora do almoço vai para a lanchonete, tomar o seu copo d'água e comer uma croquete, enquanto imagina aquele restaurante aonde os outros devem estar nesse instante. Invejoso, esse é o refrão agora da música. Invejoso, querer o que é dos outros é o seu gozo, e fica remoendo até o osso, mas sua fruta só lhe dá caroço. Olha que interessante. Querer o que é dos outros é o seu gozo, e fica remoendo até o osso, mas sua fruta só lhe dá o caroço. E a música continua, é uma música grande, mas ela retrata essa personalidade da pessoa invejosa, que essa sociedade da competição nos leva. A quarta característica é o orgulho. A postura típica dessa positividade excessiva é o orgulho. Está nos versos 20, 21 e 23. Jesus, na sua peregrinação, ele não era estático. Jesus era do caminho, ele caminhava, ele vivia, como diz meu amigo Brega, Carlos Bragantino, no chão da vida, caminhando. Jesus passa pelas cidades, e em muitas delas Jesus foi aceito, mas teve 3 cidades que não ouviram Jesus: Corazim, Betsaida e Cafarnaum, segundo nós lemos aqui no texto. O nível de rejeição foi muito grande, apesar dos milagres que Jesus fizera nessas cidades. O texto nos diz isso. E é como se Jesus estivesse falando assim: tome cuidado com essa postura de vocês de não se arrependerem. Eram cidades que viviam debaixo de um orgulho muito grande.
Jesus está falando assim, vocês dessas cidades são orgulhosos, vocês não conseguem refletir com profundidade, vocês se apegam facilmente às vãs tradições. É como se Jesus estivesse falando assim, abram os olhos. Pessoas que são orgulhosas demais e não se arrependem, se cansam facilmente. O orgulhoso cansa. Porque é duro demais convencer os outros de que a gente é melhor do que na verdade a gente é. Aí você vira uma persona. Não é mais uma pessoa. Você é um personagem. Eu vivi uma personagem de pastor por muitos anos. Mas chegou um dia eu falei, não, cansei. Eu sou de carne e osso. E agora eu tirei a minha fantasia de pastor. Não dou conta de ser aquilo que a sociedade espera de um pastor. E o orgulhoso tem dificuldade de falar algumas coisas. Os orgulhosos ficam o tempo todo dizendo, não fui eu. A culpa não é minha. A responsabilidade é sempre do outro. O orgulhoso nunca assume os seus erros. O orgulhoso, ele não quer admitir os fracassos. Isso cansa, gente. Isso cansa. Quando Jesus, agora, o que é sensacional de Jesus, é que quando Jesus lida com pessoas orgulhosas, ele usa uma metáfora muito interessante. Ele diz assim, ó, cuidado com a dura cerviz. Isso aqui, ó, cerviz é isso aqui. Uma cerviz que não se dobra. Enrijecida. E está enrijecida por causa do orgulho. Existem muitas pessoas que nunca dizem, fui eu. Assumir o erro. Me perdoe, eu errei. Como superar a positividade excessiva? Vamos lá, para a parte 2 e final do sermão. Como superar a positividade excessiva? Primeiro, desenvolvendo foco, para ouvir somente Cristo em meio à multidão de influencers. Gente, o que tem de influencer hoje nas redes sociais, e esses caras sabem tudo e têm resposta para tudo. Os caras respondem tudo. Tem um ditado, né? O cara nem trocou a fralda ainda. Não respeita os cabeças brancas, que viveram a história. Aí tem amigos meus, que estão aí, achando que inventaram a roda agora, no século 21. Eles sabem tudo, têm resposta para tudo, e sabe a Bíblia mais do que todo mundo. E sabe de tudo. Qualquer pergunta que for feita para ele, ele responde. Duvide de uma pessoa que saiba responder tudo. Por que na medicina tem especialidades? Outro dia eu estava lendo só na área da oftalmologia, tem mais de 5 especialistas. É especialista de córnea, é especialista de retina, um negocinho desse tamanho. Uns tem uns maiores, outros menores, mas um olho. Um médico não consegue responder tudo, não. Por isso que tem que dividir ali. É ginecologista, é geriatra, cada um para sua especialidade. Agora os caras chegam hoje e sabem tudo. Tem medo de dizer não sei. Outro dia uma pessoa falou, mas o que você acha disso? Não acho nada. Mas como assim? Você é pastor? Eu falei, minha mãe, o fato de eu ser pastor não quer dizer que eu acho tudo, não, que sei tudo, não. Nunca parei para pensar nessa pergunta, não sei. Aí você ainda é criticado, né? Esse cara é muito fraquinho, muito raso. Vou ir no outro, vai com Deus, vai embora. Agora presta atenção o que Jesus está falando. Ouve a Jesus, ouça ele. Naquela época tinha muitos influencers. Ele diz assim, venham a mim, não vai aos influencers. É porque Jesus sabe o que ele está fazendo. Jesus sim tem as respostas. Jesus tem um descanso para oferecer.
E um descanso que ele não cobra nada. É de graça. Você não precisa fazer nada, ele já fez tudo. Jesus tem um ensino para oferecer. Um ensino maravilhoso. E ele ainda vai falar assim, ó, não é que você vai ter, olha que bonito, às vezes a gente não lê a Bíblia direito. Jesus em momento nenhum falou que eu e você não teríamos jugo. Ele falou a diferença do jugo. Ele falou, meu jugo é leve. Não é que você não vai ter. Aí fica essas pessoas na positividade, né? Eu não vou sofrer. Está amarrado no nome de Jesus. Que não, Jesus não falando nada disso. A diferença é que o jugo dele é leve. Nós temos o Espírito Santo. E eu quero perguntar para mim e para você nessa manhã, que vozes nós temos ouvido? Quem nós temos ouvido? Quem você tem lido? Quem você está ouvindo nos seus momentos de crise? Os influencers? Quem você está ouvindo para orientar os seus filhos e filhas? Os influencers? Nós temos que ouvir Jesus de Nazaré. Não estou desprestigiando os profissionais. Eles precisam ser ouvidos. Mas com essa régua aqui, ó, tudo tem que passar por esse crivo aqui, ó, chamado Palavra de Deus. Passou no crivo, glória a Deus. Quem você está ouvindo nas suas crises conjugais? Porque se você vai ter determinado pastor, a sua crise vai piorar. Eu lembro, eu namorava com a Dadá e ela foi numa psicóloga. Ela voltou assim, eu falei, o quê? Ela falou assim, sabe o que ela falou comigo? Que era para eu transar à vontade. Para eu liberar geral, essa foi a expressão, que aí ia aliviar. Escape no sexo não é a solução. Sexo é bom, é uma coisa criada para Deus, mas não é para ser de qualquer jeito, igual as pessoas banalizaram a sexualidade nos dias de hoje, está banalizado. Quem você vai ouvir na hora de construir a sua personalidade como uma ou um agente profissional? E eu quero dar um conselho nessa manhã. Ouça Jesus de Nazaré. Ouça Jesus de Nazaré, porque ele falou que o fardo dele é diferenciado. Segundo, humildade. Para estabelecer humildade, para estabelecer limites nas mais variadas áreas da vida, humildade. Está no verso 29. Jesus fala aqui nesse versículo que para a gente desenvolver a humildade é fundamental para a gente ter descanso para as nossas almas. Humildade é uma palavra-chave. Nós temos que aprender a dizer não. Até hoje eu tenho dificuldade de dizer não. Eu não posso, eu não tenho tempo. Eu quase morri no início assumindo muitas agendas. Mas eu tenho que aprender, nós temos que aprender a dizer, eu não tenho agenda. Eu errei, eu cheguei no meu limite, eu desisto, eu perdi, eu não sei, eu fracassei. Esses verbos precisam ser conjugados. Reconhecer as nossas limitações é fundamental para a gente encontrar descanso para a nossa alma. E a gente não consegue fazer isso sem humildade. Quando você consegue falar assim, ó, não consigo, não tenho agenda, quando você afirma essas coisas, elas não te dominam mais. Teve um tempo que eu achei assim que eu precisava fazer tudo ao mesmo tempo agora. Pira. E quando nós aprendemos a dizer não, a partir de um espírito humilde, isso vai gerar alívio, isso vai gerar libertação, isso vai trazer tranquilidade para nós. Não apenas vá até Jesus, aprenda com Jesus.
Tem muita gente que vai até Jesus, mas não aprende com Jesus. E Jesus aqui está dando a solução para a sociedade cansada: humildade. Só que parece que a humildade na nossa sociedade é sinônimo de fraqueza. Por isso que Jesus vai avançando. Ele diz o seguinte: como eu supero esse espírito de positividade excessiva? Desenvolvendo mansidão, para não entrar em todas as brigas para as quais eu sou chamado. Está no verso 29. Aí. O interessante é que a palavra manso na Bíblia não é o fraco. Por muitas vezes eu pensei que o manso era o fraco. Só que a palavra que Jesus usa na língua aramaica é muito interessante. A palavra manso se refere a um animal muito forte, como um cavalo, que se permite ser domesticado. Olha que bonito isso. Olha que coisa interessante. O manso não é o fraco. Quem é o manso? É aquele que se permite domesticar para não se tornar violento, para não se tornar bruto. E eu fico vendo irmãos e irmãs: comigo é assim mesmo. Eu não tenho papa na língua. Eu sou assim. Isso não é bonito. Isso não é pauta do reino. Isso é pauta das trevas. É anti-reino. E Jesus fala que quando eu sou manso, eu tenho a oportunidade de não entrar em todas as brigas da minha vida. Porque se eu entrar em todas as brigas da minha vida para as quais eu sou chamado, eu vou ficar estafado. O resultado é cansaço. Eu não vou dar conta. Aí surge com bastante beleza a palavra do Paulo escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, dizendo no final da vida. O Paulo já é experiente. Olha o cabeça branca. Olha que conselho bom que o Paulo vai dar para um jovem. Ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que o Paulo está ensinando para o Timóteo? Nós precisamos aprender a combater os bons combates. Olha que lindo isso. E abandonar aqueles que não são bons combates. Porque quando a gente fica combatendo o combate que não é o melhor combate a ser combatido, o que acontece? A gente infarta. A gente não consegue completar a carreira e a gente tende a perder a própria fé. O Paulo já estava com cabelo branco. E último, como superar a positividade excessiva? Desenvolvendo mansidão para fazer somente o que Deus quer e não aquilo que esperam de mim. Está no versículo 30. Jesus nunca prometeu uma vida sem fardo. Jesus nunca prometeu uma vida sem responsabilidades. Jesus nunca prometeu uma vida sem derramamento de suor. Mas ele afirma: comigo a coisa é diferente. O meu fardo é leve. É diferente do fardo da sociedade positivista, que está o tempo todo impondo sobre a vida de cada um de nós. Nós precisamos aprender com Jesus. Agora fica uma pergunta, né? O que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer? Eu ofereço algumas perguntas aqui, né? Em primeiro lugar, o que você está para fazer tem a ver com a glória de Deus? Essa é uma primeira pergunta. Segunda,
O que está para ser feito tem a ver com o meu dom, com a minha vocação? Porque às vezes você está num lugar que você não tem aquela vocação. E cansa mesmo. Se você estiver no lugar errado, você fala assim, puxa vida, não é isso que eu gosto de fazer. Às vezes você tem que ficar ali mesmo, por uma questão de financeira, tal, mas você vai acabando, você cansa. Outro dia o cara falou comigo assim, eu prefiro ganhar pouco fazendo aquilo que eu gosto, do que ganhar muito fazendo aquilo que eu não gosto de fazer. Então discirna qual a sua vocação, qual o seu dom, qual a sua profissão, para você estar no lugar certo. E eu quero terminar essa mensagem para refletir e praticar. Terminando, você se sente profundamente cansado ou cansada? Você está cansado? A primeira coisa que eu e você temos que fazer no cansaço é discernir aquilo que está trazendo o cansaço. O que está me cansando? Aí você pergunta, o que está me cansando? Se o teu cansaço for físico, desacelere o seu corpo. Deus no início, eu poderia até fazer uma outra pastoral aqui a partir do sabá, que Jesus instituiu o sábado para o descanso. Olha só, Deus é Deus, Ele não precisava descansar, mas Ele deu exemplo. Tem um dia do descanso. Tem gente que bate no peito, eu trabalho 24 horas por dia. Eu falei, filho, você vai morrer. Tinha um amigo meu, motoqueiro, ele trabalhava na Folha de São Paulo, de 4 da manhã às 6 da tarde, ele ia em casa, trocava de roupa, ia pegar para fazer entrega numa pizzaria de 9 da noite a 1 hora da manhã. Eu falei, você vai morrer, filho. Ah, mas eu tenho que... Você vai morrer. Vai morrer, não vai aguentar. Desacelere. Se o teu cansaço for mental, desacelere a mente. Esse cara aqui, o Bill Churran, fala que as doenças do século 21 são todas doenças da mente. Desacelerar a mente. Mas essa sociedade, você já vai para a cama. Eu estava vendo ouvindo o neuro falando, ele falou que o maior perigo que tem é quando a gente leva o celular para a cama. Porque seu cérebro não desliga, mesmo depois que você colocou ele ali, que você vai deitar, seu cérebro ainda está conectado. Isso nem eu falando, não, isso é um especialista. O tempo de tela. Hoje nós temos tela para tudo quanto é lado. Isso está cansando a mente. E por último, se o teu cansaço te adoeceu, procure um profissional. Procure um psiquiatra, procure um psicólogo, procure um clínico geral. Tem que procurar ajuda. Aqui nós não negamos a medicina, nós não negamos os medicamentos. Nós acreditamos, assim como nós acreditamos na cura, nós oramos também. Nós acreditamos, mas os profissionais estão aí para nos servir. Agora, procure um bom profissional, né? Senão você está lascado. Se cair na mão, a Dadá foi tratar, tinha né, uma bronquiectasia, que a fez a perder 80% do pulmão esquerdo. Por mais de 4 anos, um professor da Federal, lembro o nome dele, doutor Edgardo, não sei se ele está vivo, mas ele tratou ela com uma doença que ela nunca tinha. Aí depois, eu lembro, eu estava no Hospital das Clínicas, eu não aguentava mais, eu ficava com ela lá 1 mês. Eu morava ali no Hospital das Clínicas. E um dia eu orei, Senhor, coloca um bom médico, uma boa médica. Apareceu a doutora Valéria. Meu Deus, que mulher. Que mulher. Falou, não tem nada disso. Foi tratado 4 e foi. Misericórdia. Não, a doença dela é essa aqui, ó. Pá! E tem um amigo, que é o cirurgião que vai operar ela. Outro médico maravilhoso. Meio doido. Porque quando eu cheguei para a sala
para internar, eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, perdi o nome dele. Eu falei, uai, cadê o médico? Ela entrou para o bloco cirúrgico, o médico não tinha aparecido. Ele apareceu 2 horas depois, falou desse jeito assim comigo, o médico falou assim, eu estava ali na Santa Casa, mas eu estava operando, o paciente faleceu. Eu falei, meu Deus, falou assim comigo, né? Mas pode ficar tranquila, que a sua esposa está em boas mãos, porque numa equipe médica, o médico que é auxiliar tem que estar à altura do médico titular. Então o cara que está operando sua esposa é tão bom quanto eu, então fica tranquilo. Eu vou entrar lá e vou voltar e vou ver como é que está. Entrou, quando ele voltou, já voltou com a metade do pulmão dela debaixo de um gaze, com a pinça para me dar uma aula. Aí eu falei com ele, isso é um pedaço. Ele falou, não é pedaço, é uma peça. Eu falei, não, eu não sou médico, essa linguagem me é estranha. Aí ele pegou a pinça e foi dando uma aula, ó, aconteceu isso, pá. Cirurgia foi um sucesso, não teve sangramento. Daqui a pouco você vai ver ela passando aí. Ela passou sedada para o quarto. Então, assim, o cara é meio maluco, mas era um excelente profissional. O cara maravilhoso. Tratava a gente assim, explicava tudo. Então, está doente, procure um bom profissional. E eu quero terminar com uma música do Lenine, que é uma música maravilhosa, que chama Paciência.